Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, como é que tá o som para vocês? Renatinha, boa noite. Professora Karine já tá aí. Como é que tá o som? Me dá um feedback, por favor. Isso, Helena, bom te ver. Como é que tá o som para vocês, pessoal? Me dá um feedback. Isso, som ótimo, obrigada, obrigada. Obrigada. Então eu vou convidar aqui a professora Karine. Enquanto isso, vocês vão enviar esse aviãozinho para todo mundo que pode aí se beneficiar e aprender bastante com essa live de hoje, que com certeza promete. Eu já estava com vontade de fazer live com a Karine há muito tempo, então envie esse aviãozinho aí para todo mundo. Vamos lá, vou convidar aqui a professora Karine. Obrigada aí pelo feedback do som. Professora Karine, boa noite, tá me ouvindo? Tô sim. E você, tá me Maravilha. ouvindo? Tá ótimo o som, muito bom, muito Olha, eu bom. também estou muito feliz de estar aqui. Eu ouvi você falando, né? Eu te admiro muito e é um prazer enorme estar participando da sua live de quarta. Imagina, eu Eu que estava agradeço, eu esperando que o agradeço. convite. Que bom, que bom. Então está aqui o convite feito, o convite aceito, mais que prontamente. Eu sempre falo com os meus alunos que têm convidados que aceitam assim logo de cara, e eu fico super feliz. Então, muito obrigada por você ter aceito o convite. Obrigada, obrigada. A gente aceita, eu acho que a gente tem sempre que aceitar, porque a gente está aqui na internet, tanto você quanto eu, para passar informação, né? Para levar a Verdade. transformação para as pessoas. Então não tem por que não aceitar, é tudo bom, é sempre bom. Para você, para mim, para as pessoas que estão assistindo. Então eu espero trazer bastante informação interessante para quem está aqui, né? Se está aqui é porque tem interesse no assunto, né? Seja fisioterapia ou medicina chinesa, ou os dois, né? Sim, sim, eu tento ver essas correlações, né? O que que a gente vai falar hoje um pouquinho. Então, deixa eu te apresentar para o pessoal, depois eu vou pedir para você falar um pouquinho de você. Eu sempre peço meus convidados falarem, mas eu sempre brigo com eles assim: o currículo dos meus convidados é extenso, tem que ser só um pedacinho para a gente poder entrar no tema, porque Tá. a história de vocês é fantástica, né? De todos nós, graças a Deus. Então, a professora Karine Caligares, ela é bacharelada em medicina chinesa, com especialização em acupuntura, na Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Beijing, e mestrado em fitoterapia chinesa na Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Beijing. Então, de novo, é uma honra você estar aqui para falar com a gente. Eu queria que você falasse como que você entrou nesse mundo da medicina tradicional chinesa. Tá, eu vou falar bem rapidinho, que eu sempre conto essa história. E eu acho que eu acho que o mais legal é o início mesmo, né? Que é porque eu tinha muita afinidade, Vanessa, principalmente com a língua chinesa. Eu queria muito aprender chinês, olha que engraçado. Eu fazia biologia, né? Eu sou formada, eu sou bióloga antes de ser terapeuta de medicina chinesa, né? E é legal falar isso por quê? Porque eu penso assim, eu devia ter feito fisioterapia, né? Se eu soubesse que eu iria para a área da saúde. E aí eu fazia biologia e lá na Unicamp eu tinha um contato com um mestre oriental e ele falava mandarim e eu queria muito entender o que ele falava. E isso foi o gatilho para eu pensar, pô, eu vou para a China, eu tenho que aprender chinês, tenho que aprender chinês. E aí eu fui principalmente com esse objetivo. Aí tinha uma bolsa de estudo, universidade, né? Você é professor universitário, sabe? Tem um ambiente muito rico. Então, eu acho, inclusive, se tiver aluno aqui, por exemplo, assistindo, tem que aproveitar a época da graduação, que ela é muito rica, né? E aí eu aproveitei, eu vi lá a bolsa para a China, bolsa de estudos para a China. Nossa, é aqui mesmo que eu vou. Aí eu me formei em biologia e calhou que foi tudo na mesma época. No ano que eu me formei, ou eu entrava para o mestrado, que eu já estava engatilhando o mestrado, lá na Unicamp mesmo, ou eu ia para a China. Bom, se eu conseguisse a bolsa, eu ia para a China. E a bolsa saiu, eu fui para a China, e era uma bolsa de 7 anos. Eu fiquei 2 anos estudando Uau! mandarim. Nossa, foi incrível. E fiquei 5 anos fazendo a graduação. E eu fui de Malicuê, uma passagem só de ida, assim.
Tem gente que me pergunta, nossa, como você teve coragem? E a sua mãe? O que que ela falou pra você, né? Mas ela incentivou bastante. Eu fui com a cara e com a coragem. Aí fui, e aí fiquei lá 7 anos. Aí na China, Vanessa, aí eu fui gostando, eu fui entender. A princípio, eu pedi bolsa pra medicina chinesa, assim, tá bom, então tem bolsa pra quê? Eu nem sabia. Eu falei, ó, eu quero aprender chinês. Ah, tem bolsa pra isso, isso, isso. Ah, beleza, vou aprender medicina chinesa, então. Eu nem sabia muito bem o que era. Aí lá na China, eu descobri. Enquanto eu fazia o chinês, que levou 2 anos, né? Eu, pô, o que que é medicina chinesa? Ah, teoria do yin e do yang, pá, pá, pá. Eu já estava lá, mesmo quando eu estudava mandarim, eu já estava sendo tratada com medicina chinesa lá. Tipo uma gripe ou qualquer outro problema de saúde. Olha, eu vou te contar um caso interessante. Eu tive anemia, já que inclusive até faz parte do nosso tema. Lá na China, eu era vegetariana, né? E eu fui para lá, e aqui no Brasil, o vegetariano come muito feijão, por exemplo, se não tem outra fonte de proteína. E eu tava tudo bem. E eu cheguei na China, e na China não tem feijão. Em 6 meses eu tava anêmica lá. Porque de repente mudou tudo na minha vida, né? Eu não Claro. sabia o que comer, nada. E aí eu fui tratar com medicina chinesa. Então, você vê, ao longo do meu estudo de mandarim, eu fui descobrir o que era medicina chinesa. Aí eu fui, tomei fitoterapia chinesa. Nossa, foi incrível. Pô, isso aqui é Você legal. foi para lá com que idade, Karine? Eu tinha 24. Novinha. 23, porque eu formei, né? Eu primeiro formei na faculdade. Eu levei 2 anos para entrar na faculdade aqui no Brasil. Então eu entrei com 19 ou 20. Aí, porque eu fui, ó, o ano letivo na China é um pouquinho diferente do nosso, porque a gente começa em fevereiro, né? Teoricamente, março, no início do ano, que é o início no verão, né? Na China é em julho, junho. O primeiro semestre deles é depois das férias de julho. E porque lá é o verão para eles, então é um pouquinho. Sim. Aí eu faço aniversário em agosto. E aí eu menti um pouquinho. Na verdade, começa em setembro. A férias de meio de ano deles é um pouquinho deslocada, é em agosto. Aí setembro começa o ano novo letivo, o ano letivo chinês. Então eu acabei de completar 24, que eu faço aniversário em agosto. Aí eu fui para, então foi assim, 24 anos, zerada. 24 anos. Eu fui para a Muito China, legal. Foi novinha. tudo novinha, né? Novinha. Sim, E eu aí nunca voltou tinha. com 31. Aí Você eu ficou fiquei, 7 anos. aí eu fiquei dos 24 aos 30. Aí tem um intervalinho aí, eu morei 2 anos em Portugal. Aí dos 30 aos 32 eu fui para Portugal, trabalhei lá com acupuntura. E foi aí que eu percebi que sim, que faltava alguma coisa ainda. Não, não tá bom, não tá bom. O que eu vou fazer da minha vida? Aí eu pedi outra bolsa de estudos para fazer o mestrado. Aí pela mesma instituição que é o governo chinês. E pedi e fui pleiteada por essa bolsa também. Aí eu já estava com 30, né? Aí eu fui e fiquei mais 3 anos. Então eu fiquei 7. Na verdade, eu fui com 24, voltei com 31. Daí 32, 33. Aí 34, 35, 36. Aí eu voltei com 36. Aí eu fiquei mais Agora 30. você fala mandarim melhor do que fala português. Olha, Ficou lá muito deixa eu tempo. te falar. Quando eu voltei da China, eu falava isso com a boca cheia mesmo. Português eu até tinha esquecido. Só que agora não mais, né? Porque, olha, eu pratico muito pouco mandarim. Então, vamos lá. Se for para falar, dá uma travada assim na língua, né? Porque é igual treinar, né? Você precisa treinar para mexer a musculatura. Então, a língua está acostumada a falar umas palavras em português. Aí, quando vai falar chinês, dá, tipo assim, fica meio travado. Agora, ler e escrever, isso tá tranquilo, né? Porque eu tô sempre estudando. Agora, para falar, realmente, tô com muito sotaque, a língua fica meio dura. Mas me dá um mês lá na China que eu volto a falar direitinho. Normal. Que bom, que É bom. gostoso, é gostoso. E foi Karine, vamos lá. amo. Quais são os pilares da avaliação na medicina tradicional chinesa? Como é que funciona a avaliação lá da medicina tradicional? Certo, que legal. É, olha, a medicina chinesa, ela tem
uma ideia, e eu vou até te falar, não sei se ficar repetitivo, porque eu sei que você já trouxe vários acupuntores também, né? E às vezes, não sei se já foi falado isso ou não, se a sua plateia também já está cansada de saber disso ou não, aí você me fala. Mas, por exemplo, é, a medicina chinesa, vocês, né, acho que devem saber, ela é super holística, assim. Então, ela vê o corpo humano como um todo interligado. E o corpo humano interligado com a natureza. Então, não só tudo que acontece no meu corpo, por exemplo, o que acontece na minha cabeça, tá de alguma forma relacionado com o que acontece com o meu pé, como o que acontece no meio ambiente também vai afetar o meu corpo. Então, tem esses dois aspectos bem interessantes, que é o homem consigo mesmo e o homem com a natureza. Então, em termos de avaliação, é isso que a gente vai levar em conta. Aí, por exemplo, o chinês, né? Como a medicina chinesa é embasada em preceitos da filosofia chinesa antiga, existem algumas teorias que é a teoria do Qi, né? Do Qi e a teoria de que você consegue observar o todo olhando para pequenas partes. Então, eu tinha um professor na China que falava assim, né? Hoje em dia a gente usa microscópio, porque a gente está. Ah, é o contrário, né? A gente usa o microscópio, porque a gente está por fora e quer descobrir cada vez mais o que está por dentro. Pequenininho, né? Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E o chinês, ele usava o telescópio. Então, ele sempre enxergou o homem no meio de um grande universo. Né? Então, ele usava é como se fosse um telescópio. Por isso que o pilar da avaliação é assim, tudo que ele conseguia observar fora do corpo, ele observava para entender o que acontecia dentro. Então, por exemplo, observação é um dos pilares da avaliação da medicina chinesa. E observar é isso, ó, eu tô aqui parada, eu tô olhando para você. Eu tô olhando seu rosto, eu tô olhando seu cabelo, eu tô olhando sua postura, tô olhando sua voz. Então, é mais ou menos que na fisioterapia tem, é a inspeção, né? Você só olha, você não palpa nada. Aí tem, então, observação. Eu vou observar o todo da pessoa, a postura, o jeito de falar, né? Porque não é nem a voz. Aí depois eu vou observar um aspecto muito importante, é a observação da língua. Então, vê, ele observa a língua, pela língua, eu consigo determinar como se eu fizesse um raio-x da pessoa e eu consigo determinar qual que é o desequilíbrio que está dentro do corpo dessa pessoa. Então, observação é um pilar. Aí tem ausculta e olfação. Então, aí eu vou escutar a voz, tipo, o timbre de voz. É uma voz forte, sonora? É uma voz fraca? O que que isso vai me dizer em termos de diagnóstico, né? Eu vou auscultar, porque a ausculta, né, hoje em dia também na medicina ocidental é tipo assim, vai ouvir o coração, é isso que é a ausculta, né? A gente não tem estetoscópio, não tem nada disso, você vai ouvir os sons, o tipo, o som da voz, mas isso ainda faz um pouquinho de parte aí de sentido para quem tem a cabeça ocidental, de entender que faz parte do aspecto de pilar da medicina chinesa. Então, ausculta, olfação, observação, palpação. E aí tem um aspecto interessante, né? Que a gente palpa, tudo bem, palpa as partes do corpo, mas palpa o pulso, que é o típico, né, da medicina chinesa que todo mundo gosta de ouvir falar. Ou seja, a gente pega partes do pulso, né? De regiões específicas do pulso dessa artéria radial para detectar problemas de saúde na pessoa. Então, não é só o batimento cardíaco. Então, é legal falar, né? Principalmente porque quem está ouvindo não é da medicina chinesa. Então, você fala assim, vai palpar o pulso. Tudo bem, a gente na fisioterapia, o médico também palpa, vai palpar, contar quantos batimentos dá por minuto. Mas não, na medicina chinesa, pelo aspecto do pulso, a gente consegue determinar coração, pulmão, baço, rim, fígado. Como é que tá o sangue, como é que tá a energia dessa pessoa. A gente consegue determinar uma série de coisas. Então, essa é a característica básica da medicina chinesa, né? E aí tem toda uma teoria lá por trás que depois faz todo um sentido para a pessoa entender. Realmente pegar o pulso
é interessante, não é tipo uma coisa ali, nossa, imagina, como que você pega o pulso e sabe como é que tá o pulmão, sabe como é que tá o fígado? No máximo, você sabe quantos batimentos por minuto tá acontecendo ali naquele pulso. Mas aí quando entra mais a fundo na teoria, que ela é super embasada nesses preceitos, aí realmente faz todo sentido. Então, ó, já foram 3 pilares. E tem mais um pilar que é a anamnese, que também vai focar perguntas, né? Então, você vai fazer perguntas que vai direcionar para aqueles conceitos básicos que você quer identificar no seu paciente, tá? Ai, olha, isso aí é interessante falar, viu? Eu gosto de responder essa pergunta. E eu, como agora, né? Vou voltar um pouquinho, viu, Vanessa? Porque apesar de eu ter feito biologia, não sei se você sabe, mas eu tô fazendo fisioterapia agora, né? Sabe, né? Pois é, Sei, eu falo, Fábio pô, falou. pois é, eu tô perdendo, tô aqui. Eu falei, oh, agora eu vou ter que voltar para. Já fiz mestrado, já não, vou ter que voltar para graduação. Porque eu acho que faz sentido, é importante para a gente depois poder trabalhar de uma forma mais legal, né? Legalizada. E e aí eu aprendi lá na faculdade de fisioterapia a ficha de anamnese de avaliação do fisioterapeuta é gigante, não é? Sim. Tem muitas perguntas, tem muita coisa, né? Super legal. Daí, sabe o que eu vejo? Aí, como a maioria das pessoas que estudam medicina chinesa aqui no Brasil são fisioterapeutas, e os professores também são fisioterapeutas, eles aprendem, eles desenvolvem uma super ficha de avaliação, assim, com 5 páginas também, para acupuntura. Mas o que eu gostaria de falar é o seguinte: na China, a ficha de avaliação ela é muito simples. Ela tem queixa principal, histórico da doença atual, histórico da doença pregressa. Diagnóstico ocidental, diagnóstico da medicina chinesa, tem só isso. Então, nesse histórico da doença atual, histórico da doença pregressa, você, você pergunta o que é necessário. Então, tá tudo na sua cabecinha lá, o que você tem que perguntar para concretizar o caso clínico e chegar ao seu diagnóstico da medicina. Então, é isso. Ou seja, a partir, você vê, eu não fiz nenhum teste, né? Na fisioterapia, a gente faz teste, os vários testes específicos, teste postural, goniômetro, para chegar a um diagnóstico. Na medicina chinesa, basta eu observar, principalmente, a língua e pegar o pulso. Faço umas perguntinhas básicas e eu consigo determinar qual que é o desequilíbrio daquela pessoa. É Esses são muito os mais baseada no exame do que na conversa, Karine. Olha, a conversa não dá só no exame, não. A conversa é muito importante também. É super. Sabe como é que é? A conversa entra em primeiro lugar. A pessoa chega e você começa a perguntar algumas coisas que você, pela queixa principal da pessoa, na medicina chinesa vai ser muito importante a gente perguntar coisas sobre frio, calor, né? Ah, você sente frio, você sente calor? Por quê? Porque o nosso objetivo final, falar de uma forma, sempre eu estou tentando falar de uma forma bem simples, é determinar o desequilíbrio do yin e do yang, que é a teoria básica que envolve os conceitos básicos da medicina chinesa, né? Então, por isso que eu tenho que saber o yin e o yang dessa pessoa. Então, frio, calor. Aí, outra coisa importante, excesso ou deficiência, né? O que que é o excesso? Quando eu tô com sintomas muito exacerbados. Então, eu tenho que definir pelo que ela vai me falar. Ou será que é excesso? Ou será que é deficiência o quê? A minha energia vital, a minha energia correta, que é a minha energia Karine, tá deficiente. E aí eu vou tentar detectar isso primeiramente pela conversa. Depois eu posso, ao escutar, se ela estiver com tosse, eu já percebi como que é a voz dela e tudo mais. No final, olha lá, aí eu já tenho algumas suspeitas, porque eu já perguntei, você prefere beber água gelada? Ou você prefere, ou não, na verdade você pergunta assim, você tem sede? Se a pessoa fala assim, não gosto de beber água, aí você já pensa, bom, ela tem uma. Se a pessoa não gosta de beber água, ela tem que tipo de desequilíbrio? Umidade interna, tem muita água interna aqui, tipo, por isso que ela não bebe água. Tipo assim, ela não tem a vontade de beber água. Então, o que eu quero te dizer é assim, aí ela já tem uma determinada suspeita. Pronto, fiz todo o interrogatório. No final, eu vou pegar o pulso
e eu vou observar a língua. Eu já tenho alguma suspeita de que ela tem algum problema com água, aí o desequilíbrio do que na medicina chinesa a gente chama de desequilíbrio dos fluidos internos, que envolve água e fluidos de uma forma geral. Então eu pego já com essa intenção, tipo, deixa eu prestar atenção no órgão específico que está ligado com estes fluidos, né? Então aí, Entendi. entendeu? Porque quando você chega nessa parte que o pessoal acha até muito difícil, né? Pulso principalmente. Mas quando você já tem uma linha de raciocínio que você foi organizando a partir do interrogatório, e você pega o pulso, e o que acontece quando você pega o pulso? Ou você confirma a sua hipótese pelas características dele, assim, era aquilo que eu estava pensando. Ou aí quando você criou toda uma linha de raciocínio, você fala, eu acho que ela tem umidade interna. Aí você pega o pulso não tem nada a ver com aquilo que você tinha pensado. E pode acontecer. E aí, o que a gente faz? Aí você volta lá atrás, lê tudo que você escreveu e reinterpreta. Então, o pulso, mas você fez uma pergunta legal. Por mais que o pulso e a língua sejam o último, na verdade, eles praticamente determinam o que eu avaliei na interrogação. Então, eu vou É, levar. porque se o pulso der alguma coisa diferente, a língua der diferente, talvez você tenha que fazer outras perguntas para poder bater com o que deu no Isso. pulso e na língua, é isso? Exato, exatamente. Aí eu falei, poxa, nossa, estava super errado. Eu achei que tinha umidade interna. Peraí, então, aí eu tô pegando o pulso, já tô pensando, aí eu vou direcionar algum outro questionamento para criar uma outra hipótese. Que Então, todo acupunturista tem que ser muito bom em língua e pulso. Por que que é, eu estou te perguntando isso? Esse seria o ideal, né? Eu acredito que é sim, isso que você vai me responder. Mas todos os acupunturistas que eu conheço falam que são as avaliações mais difíceis, né? é verdade, é muito difícil. Ó, sem pulso e língua, fica difícil diagnosticar certinho, sabe? Eu também, eu achava, no início, eu levei muito tempo como acupunturista para começar a achar que pulso não era um bicho de sete cabeças. Então é normal, no início, todo mundo achar que é difícil. Mas eu tive ótimos orientadores, né? Então, ele sempre falava assim para mim, ó, na China, né? A gente pegar pulso de tudo que é parente, pegar seu pulso todos os dias. Na época que eu estava estudando pulsologia, eu pegava meu pulso todo dia. Nossa, hoje será que tá assim? Hoje tá... Então, porque aí em mim eu mesmo via a mudança do meu próprio pulso. E é tudo que é Maravilha. prática, tem que É praticar. prática. Realmente, não é Tudo é difícil. prática. Pulso, sem pulso e língua. A língua já é mais fácil, né? Porque tem todo uns detalhes, né? De a área da língua. Olha que legal para o pessoal entender. Iridologia, que já é uma coisa que está dentro da nossa cultura, né? O pessoal adora. Que é o que? Você observa partes dos olhos e onde que tem uma mancha, onde tem um vasinho, onde como é que tá aquele olho, o aspecto daquele olho, aquilo tudo vai te dizer um diagnóstico pela íris dos olhos da pessoa. É exatamente a mesma coisa que a gente faz com a língua. Então, aí, a partir de áreas da língua, você diagnostica automaticamente. Então, o que salva, eu acho que o que salva muitos acupunturistas no Brasil é mais a língua, porque ela já dá um embasamento melhor. Às vezes o É pulso mais fica assim, fácil. mais complicadinho mesmo. Gente, mas não é nem para desistir, não. Tem que continuar praticando. É, a gente fica bom no que a gente pratica, né? É Com verdade, certeza. é verdade. Karine, tem alguma relação entre os canais de energia, os órgãos e as partes do corpo? Ah, pois é. Aí você já vai fechar com isso que eu estava tentando explicar agora. Super a ver. Por quê? Como é que eu acabei de falar? Nossa, mas pelo pulso, como é que você vai saber, né? Mentira, ela só tá falando bobagem. Como é que você vai saber alguma coisa do fígado? É justamente por causa dos canais de energia. Porque os canais de energia, vamos pensar assim, é uma rede, não sei se você já, seu marido é acupunturista, você deve ter ouvido isso daí. É uma rede de canais fechada, né? Fechada. Então, ela fecha em cima, total, e fecha embaixo. Uma rede, tipo aquela rede de saco de laranja, né? Tipo aquilo, aquela redinha assim. Então, a energia no nosso corpo, ela tá fluindo sem parar, né?
E isso conecta o nosso corpo como um todo. Por isso que eu consigo perceber coisas no pulso que estão ligadas não só com o batimento cardíaco, mas com o rim, com outras coisas que não tem nada a ver com o sangue que está passando aqui, por causa dos canais de energia. Por que que eu consigo determinar aspectos, desequilíbrios do meu corpo pela língua? Por causa dos canais de energia. Os canais, eles passam pela língua. Todos os canais passam pela língua. Todos os canais, de uma forma ou de outra, se comunicam com o pulso. Por que que eu consigo detectar, por exemplo, a cor da maçã do rosto? Por que que isso para mim significa, por exemplo, deficiência do yin, né? Da energia yin. E por que significa isso? Porque está conectado com uma rede de canais que vai coligar com todos os meus órgãos. E é só por isso que eu consigo, só de bater o olho, falar, essa pessoa tem tal problema. Olha, tem médicos muito evoluídos, assim, a medicina chinesa é holística nesse sentido, né? Claro, que nem eu falei, a gente pergunta, a gente pega pulso, a gente às vezes palpa o abdômen, é super importante palpar para detectar vários desequilíbrios. Mas os meus médicos, meus professores chineses, a pessoa entra na sala, ela olha assim, deficiência do Ti do Bás, só de olhar para o rosto. Então, por que que ela sabe isso? Porque, primeiro, ela está super acostumada, né? Já treinou bastante o olho Claro. dela. E o rosto vai me dizer como é que está o baço da pessoa, por causa dos canais de energia. Não sei se eu respondi a pergunta. Você pode ir mais a fundo se faltar um detalhe. Não, com certeza. A gente vai chegando lá, a gente vai chegando Tá lá. bom. Como um diagnóstico através do Zang Fu? Primeiro eu queria que você me explicasse o que é Zang Fu. Essa pergunta veio do meu marido. Como um diagnóstico através do Zang Fu pode facilitar na fisioterapia motora? Olha, sabe que eu pensei nessa resposta? É interessante. Você me trouxe umas coisas que nem eu que estou fazendo fisioterapia tinha parado para pensar. Ó, Zangfu, né? Zangfu é. Aí é legal, né? Porque uma pergunta vai ligando a outra. A gente falou de órgãos e vísceras, né? Como os canais de energia conectam os órgãos e vísceras. Então, Zangfu é a palavra chinesa para órgãos e vísceras. Né? Então, Zang significa órgão, Fu significa víscera. E aí é legal que no Brasil o pessoal fala Zanfu, Zanfu, né? Já ficou. Então é tipo uma palavrinha técnica que só quem piada é palavra interna, né? Quem é de fora acaba não sabendo. Então é isso. Então é isso. E vísceras. Aí você perguntou dos. Na avaliação, no tratamento de problemas musculoesqueléticos ou avaliação? Isso. No Pode ser avaliação, que é o avaliação, nosso né? tema. Então, aí a gente pode. Aí tem que falar algumas coisinhas. Eu tô tentando não ficar muito técnica, né? Por exemplo, Mas pode ficar, tem maior galera da acupuntura aqui, que eu já vi um monte de aluno meu acupunturista. Pode ir lá, vai lá. tá. Então, todo mundo deve saber o seguinte: primeiro lugar, primeira lição de que a gente fala para todo mundo, né? A acupuntura, a medicina chinesa, ela não vai tratar o problema musculoesquelético. Ela não vai tratar a doença em si. Então, milhares de problemas musculoesqueléticos, né? Sei lá, uma hérnia discal, lombar, uma artrose no joelho, qualquer disso aí, tudo inclui como problema musculoesquelético, atrofia do peitoral menor, maior, etc. Né? Tudo isso, a gente não trata tudo isso com a medicina chinesa. O que a gente trata é a síndrome. Então, por exemplo, eu falei de atrofia muscular. Vamos lá, atrofia muscular aqui do peitoral. Atrofia do peitoral. Por algum motivo, sei lá, um acidente automobilístico, enfim. Aí deu uma lesão aqui, atrofiou o músculo. Se ele vem procurar um acupuntor, como é que eu vou avaliar esse problema dele? Eu não vou fazer os testes especiais de força muscular, de trofismo, para saber o que eu tenho que fortalecer.
Independente de qual músculo está lesionado, de qual força, qual é a força muscular daquele músculo, se ele vem me procurar, eu vou fazer que avaliação? No caso de problema músculo-esquelético, a melhor avaliação que a gente pode fazer é uma avaliação a partir do circuito dos meridianos. Então, essa sua pergunta é muito boa. Vamos lá. Na medicina chinesa, existem várias formas. A gente falou a palavra avaliar, mas que eu posso diagnosticar, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, ó, eu vou citar alguns, né? A gente pode diagnosticar ou avaliar a partir dos órgãos e vísceras, a partir do Zhangfu. Então, eu vou entender o que ela está sentindo. Então, ela está com dor muscular. Músculo tem a ver com baço. Então, eu vou, a partir da função do baço, fazer o diagnóstico naquela pessoa. Isso é uma forma de avaliar. Aí, então, só para você entender. Então, tem avaliação através dos órgãos e vísceras, e eu vou levar em consideração o quê? A função fisiológica de cada um dos órgãos e vísceras, para entender aquilo que a pessoa está sentindo. No caso, é uma atrofia muscular, uma fraqueza muscular. Então, já relaciono com o baço, por exemplo, tá? Aí eu posso avaliar a partir dos 3 aquecedores, né? Aquecedor superior, aquecedor inferior, aquecedor médio. Eu posso avaliar a partir dos 6 níveis de energia. Quais são os 6 níveis de energia? A energia Taiyang, Yangmin, Shaoyang, Shaoyin, Queyin, né? Do mais externo ao mais interno. Então, quanto mais externo, quer dizer que o problema está mais na superfície do corpo. Conforme eu vou entrando nestes canais de energia, esta doença está ficando mais grave. Entendeu? Então, isso é uma outra forma de avaliação. Então, quando eu quero determinar a localização em termos de exterior para interior de uma doença. Aí, por aí, ó, só com esses 3 exemplos, já deu para entender que no caso de uma alteração musculoesquelética, nenhuma dessas duas que eu citei é a melhor forma de avaliar ou diagnosticar. Porque tem umas 8 formas de avaliar. Uma terceira que eu vou citar agora é a avaliação através dos canais de energia, que a gente chama de meridianos. Por exemplo, se eu estou falando deste músculo aqui, o que eu vou entender? Que meridiano que está passando por essa região? Então, você entende que é melhor do que eu ficar pensando, mas tem a ver com aquecedor superior, médio ou inferior? Tem a ver com qual órgão? Tem a ver com qual canal de energia? Está mais superficial? Está mais... Então, o bom acupuntor, ele usa diferentes formas de avaliar ou de diagnosticar para cada situação. O acupuntor usa muito o diagnóstico pelos canais de energia. Então, é isso. Eu vou, dependendo da parte do corpo que eu tenho esta alteração músculo-esquelética, eu vejo qual é o meridiano que passa por aquele local. Se eu estou falando dessa região aqui, então, por exemplo, eu posso falar aqui, ó, pulmão, eu posso falar intestino grosso, dependendo de onde está a lesão. Eu posso falar de meridiano de coração. Então, eu estou falando, né, o intestino grosso passa aqui, ó. Então, eu estou falando, ó, quais meridianos passam nessa região? E aí eu posso avaliar. Como que eu faço para avaliar? Eu não vou fazer teste de goniometria. Eu nem sou fisioterapeuta, sabe? Estou no meio do caminho, mas eu achei muito interessante esse monte de coisa que a gente aprendeu na faculdade. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou palpar. Bom, a dor tá passando, o meridiano do pulmão tá passando aqui. Vou palpar. Que tal se eu palpar acupontos do meridiano do pulmão? Que estejam longe do meu local da dor. Eu posso palpar um acuponto, o meridiano do pulmão chega até aqui na mão. E se eu palpar outros acupontos distais, que a gente chama de distais, para detectar se tem algum bloqueio de energia. E às vezes eu vou tratar este problema de atrofia muscular aqui apenas com um acuponto distal, porque, quer dizer, para a medicina chinesa, aquele meridiano teve a energia bloqueada. Se eu desbloquear ela aqui embaixo, vai começar a fluir energia. E aí eu posso tratar aquele ombro.
Olha, lembrando que isso é muito Curioso, hein? curioso, né? Ah, mas assim, eu não, eu é muito elevada essa técnica. Eu tive poucos professores na China, Vanessa, que tipo assim, ok, problema no ombro, só usa acuponto no pé, nem pega no ombro. Pode fazer isso, sim. Mas é muita acupuntura muito elevada. E a pessoa tá ali, ela tá pagando, né, uma sessão, porque pode correr o risco de funcionar ou de não funcionar. Então a gente preocupa muito com isso. Então eu não faço isso, não. Se eu uso acupontos distais, eu avalio do jeitinho que eu te falei. Eu pego, vejo qual que é o meridiano que está bloqueado, por exemplo, mas eu sempre vou dar um tratamento local também, porque eu quero garantir que aquela sessão que ele tá ali, ele se dispôs, perdeu o tempo, o investimento dele, né? Então eu quero que ele saia se sentindo melhor, né? Então a gente faz uma ventosa, põe acupuntura local, põe calor, põe o que for necessário localmente. Mas sem então, entendeu a diferença do nível, né? Sabe? Na China, a acupuntura ela é muito barata, é bem popular. Então, se você fizer acupuntura, a pessoa pagou, sei lá, R$ 10. E aí você faz acupuntura só no pé, por exemplo, um problema de ombro. Se ela não melhorar, não tem problema nenhum, porque aí você vai fazer outra sessão e vai tentar outro acuponto. Aqui fica meio assim, a pessoa fica até desconfiada, né? Pô, eu fui com dor no ombro, ela não fez nada no meu ombro. Eu tive muito paciente que pergunta isso. Fala assim, não, mas É você mesmo? mal pegou no meu ombro, né? Nas poucas situações que eu tive, que eu falo, quase não fiz nada no local da dor, né? A gente faz fora, assim, não, mas exatamente isso é medicina chinesa. A gente não trata o local da dor, não, a gente trata fora da dor. Ah, e tem uma coisa interessante que me veio à cabeça agora. Por exemplo, se tiver uma torção de tornozelo, e o tornozelo tá inchado. Pensa, aí, que na fisioterapia a gente não faz nada, né? Põe gelo, por exemplo, alguma coisa assim. Na medicina chinesa, nessa situação, aí a gente só usa acuponto distal. Então, por exemplo, o paciente chegou, torci o pé ontem, tá inchado, fiz repouso, não melhorou nada, vim aqui fazer acupuntura. Aí sim, Vanessa, aí eu não faço nada naquele tornozelo, aí a gente pega pontos distais. Por quê? Se piorar, a pessoa ela não vai me culpar, porque a gente sabe, né? Se ela lesionou no dia anterior, hoje ela já veio procurar tratamento, ainda está instável, né? Aquilo pode estar piorando ainda. A gente sempre tem que Sim. ter um protocolo, tipo assim, espera uns 5 dias para ver, para estabilizar o quadro. Depois a gente mexe. Só que a pessoa já veio procurar, ela tá querendo ajuda para hoje. E eu não vou falar, não, espera assim, volta daqui 5 dias. E aquele quadro ele pode piorar por questão do quadro mesmo, porque ele não está estável ainda, né? Aí eu Sim. faço distal. Aí ela não fala assim, olha, você fez acupuntura aqui no meu tornozelo, hoje acordou pior. Quando a gente faz distal, a pessoa nunca fala isso, né? Sim. Mas o que acontece? Quando você faz distal, a chance daquele tornozelo que ainda estava nesse processo de ficar cada vez mais inchado, cada vez mais roxo, para depois começar a melhorar, ele melhora mais rápido. Normalmente o resultado eu falo assim, em termos de protocolo, é uma proteção para a gente. Mas normalmente o resultado é muito bom. Tipo, nossa, ia levar 3 dias para começar a desinchar, começa a desinchar rapidamente. Por quê? Porque a Ah, gente desbloqueou a energia longe, né? Longe do local. E aí, que meridiano que eu vou usar? Eu vejo os meridianos que passam no tornozelo. É na parte externa do tornozelo, parte interna. Aí a gente palpa e vai faz desbloquear acupuntura. a distância, né? Isso é muito Entendi. legal. Então, isso é a avaliação, né? A resposta é isso, é a avaliação. Para problemas musculoesqueléticos, o legal é a avaliação a partir do circuito dos meridianos. Região lombar, um caso que a gente pega muito. Hérnia discal. Ah, meridiano da bexiga, por exemplo, é o que mais pega. É o que a gente mais pega, porque é o principal meridiano que passa na região lombar. Bexiga e rim. Aí a gente pode fazer. Hérnia discal é uma questão também. Se a pessoa vem aguda, com hérnia discal, acabou de dar uma torção ali, pensou o nervo ciático. Na hora, isso é básico. Eu, no primeiro dia, praticamente não faço nada na lombar daquela pessoa. Pega pontos distais a partir do meridiano da bexiga,
ela volta para casa, dorme, no dia seguinte ela vem melhor, olha lá, a gente não fez nada na lombar. Nossa, deu uma aliviada boa. Quando começa a melhorar, sair do quadro agudo, aí a gente vai mais diretamente assim na região lombar. Então isso é muito legal da medicina chinesa. Com certeza. Abre Eu muito. sou, eu sou super fã. Sou super fã, adoro. Ah, que legal. Vamos lá. Me explica o que que é vento interno na avaliação. Porque a primeira vez que eu Interno. escutei esse termo, vento interno, eu falei, gente, o que que venta internamente? Me explica para mim. Mas você já ouviu falar ou não? Você sabe mais ou Não, menos? eu já ouvi falar, mas eu queria que você explicasse para o meu público. Que loucura isso de vento interno, né? Por quê? Uai, na natureza venta, não venta? Então venta dentro da gente também, né? Começa por aí. O chinês acreditava. Como que é o vento, né? O vento, chacoalha as árvores. A gente só percebe que existe vento quando as coisas começam a mexer, não é? Quando mexe a bandeira, quando mexe as árvores, quando as folhas voam na rua, né? Quando o nosso cabelo voa. Então, o vento tem essa característica de mexer, de fluir dessa forma. Então, quando aconteciam algumas coisas no nosso corpo que parecia vento, então o chinês observava a natureza e observa o nosso corpo. Então, bom, se chove lá fora, chove aqui dentro. Se tá quente lá fora, tá quente aqui dentro. Se venta lá fora, venta aqui dentro. E aí ele chamou de vento interno todo tipo de sintoma ou sinal, né? Sinais e sintomas que cuja característica dele. Desculpa, tá tocando telefone, alguém vai atender. Cuja Sem problema. característica é justamente parecido com vento, né? Então, tipo um tremor ou perda de controle, espasmo. Por quê? Porque isso se assemelha muito com o vento na natureza. Então, só que o chinês, por exemplo, qual seria a principal doença que a gente tem que, que faz a gente ter, por exemplo, um AVC, né? Um AVC, que eles chamam assim, ó, Zhongfeng, que é um vento do meio, né? Vento do meio, mas isso aí não importa muito. Um Zhongfeng, que é um AVC, é um ataque de vento interno, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa tem um tremelique assim, às vezes desmaia, perde a consciência. Então, o chinês, ele não tinha noção. Isso já acontecia há 2.000 anos atrás. Eles já tinham descrito, tipo, casos que hoje em dia você lendo, você fala, olha, a pessoa teve um AVC, um AVE, né? Teve um acidente vascular aqui, com certeza. Só que na época não tinha, a medicina chinesa não chamava isso desse nome. Então, por aquilo que a pessoa passava, desse um ataque, tipo, de repente perde a coordenação motora, ou desmaia, ou um ataque epilético, que ela fica tremendo, né? Ou qualquer outro tipo de tremor, por exemplo, do próprio Parkinson, que a pessoa treme, ou um tremor espontâneo, né? Qualquer tipo de tremor, esse tipo de situação onde existe uma mudança repentina no comportamento, de repente de cair ou desmaiar, eles chamavam de vento interno. Então, o vento interno engloba todos estes tipos de desequilíbrios que tem algo parecido com um tremor ou um espasmo. Esse é o que é o vento interno, né? Porque é parecido. Então, o Entendi. vento, por exemplo, na natureza, tá soprando para cá. Já viu que às vezes ele sopra e depois ele sopra para outra direção? Muda rapidamente. Então, o vento é isso. Ele muda rapidamente de direção. Então, a gente está normal, eu tô aqui normal, de repente, pá, eu tenho um golpe de vento interno, um AVC. Então, essa mudança repentina, eles acreditavam, nossa, é um vento interno. É mais ou menos por aí, e é muito interessante. Não, mas super entendido. Muito Será bom. que ficou claro? Ah, então tá bom. Ficou muito claro. Muito Se eu claro. estiver Aí, outra exagerando. palavra difícil. Não, tá Ah, ótima a explicação. Muito boa. Professor Cláudio Honor Delgado, uma honra ter você aqui. Muito bom. ó, ele falou É, outra, Parkinson, acertou. é, Epilepsia, convulsões. Exato. outra pergunta, outro nome difícil aqui, Shen. O Ah, que que é Shen? O que pode alterar o Shen?
E a grande pergunta, o Shen repercute na dor ou a dor repercute no Shen? Qual é a relação? Ah, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Nossa, é um tema que eu gosto muito. Eu vou me segurar para não ficar falando muito aqui, não. Fica muito chato. Shan, ó, Shan é espírito, tá? Ah, não é Shen, é Shan. É Shan. Mas pode Shan. falar Shen mesmo. Só que você pode falar errado, eu não, né? Eu não posso. Tem alguém aqui que entende mandarim, vai falar essa daí, falando Shen, morou na China, fala Shen. Então, tudo bem, você pode falar Shen. Mas o corretinho é Shan, né? É como se fosse um A com tio, o E, o som de E. Aí, olha, o Shan é o nosso lado espiritual, né? O nosso espírito. E por espírito, as pessoas entendem que pode ser, por exemplo, a nossa atividade cognitiva, bem racional, assim, mental, tipo, nós duas aqui conversando agora, eu não tô falando coisa desconecta, né? Está normal, está tem uma vida normal, não somos alteradas psicologicamente, né? A gente convive normalmente, não somos loucas assim mesmo, né? Então isso é o Shan. Depende da TPM, né, Karine? Dependendo da TPM, a gente fica um pouquinho louca. É, mas mesmo assim ainda tá dentro da normalidade. Se for muito exagerado, aí você tem que tomar umas Aí faz acupuntura para melhorar. É verdade, é isso. Esse é um dos sentidos do Shan, que é o mais restrito. E o sentido amplo é o aspecto espiritual mesmo, assim, ó. Eu, Karine, dentro de mim, desta entidade, tem um espírito que tá aqui e é por isso que eu vivo. Por isso que eu vivo. Se um dia este espírito deixar o meu corpo, eu vou morrer, né? Simples assim. Só que este lado espiritual, no sentido de alma, a medicina chinesa, com o comunismo, eles caiu por terra, assim, eles não falam muito sobre isso, infelizmente. Então, eles limitam muito a falar sobre o aspecto cognitivo e mental. Então, mistura muito. Ah, você tá com algum problema, e eles chamam de emocional, mas na verdade é de espiritual, sabe? Quando mistura o emocional com o espiritual. Isso é muito comum, né? Então, e olha, se é a dor que influencia o espírito, né? Ou o espírito que influencia a dor, eu acho que. O que você acha? Eu não... Ó, se a gente pensar nesse espírito como sendo aspecto cognitivo, eu acho que pode ser vice-versa. Se eu tenho uma dor, eu vou bloquear a minha parte mental, né? Vou me limitar, não vou conseguir. Eu falo, não, tô com dor, eu vou até dar desculpa para falar que eu não posso fazer uma determinada coisa, porque tá doendo. Então aí já limitou o aspecto mental, né? Agora, o aspecto, eu posso também assumir uma postura mental do tipo, olha, tá doendo, mas mesmo assim eu vou me esforçar, vou superar, vou sair daqui, não consigo levantar da cama porque tá doendo, vou levantar, então eu acho que é vice-versa. Agora, se a gente pensar em termos de espírito, alma, eu acho que quem manda é o espírito. O espírito, alma mesmo, ele é soberano, assim, né? Porque eu aprendi que é assim, ó. O espírito manda, a mente obedece. Não, o espírito manda, a mente obedece e o corpo realiza. Então, o espírito está acima de tudo. O espírito, no sentido amplo, ele controla a nossa mente e a nossa mente pede e a nossa mente pede e o nosso corpo faz. Então, como ele está muito mais distante da mente, né, esse espírito alma está muito mais acima do nosso corpo e da nossa mente, eu acho que é ele que impera, assim, soberano mesmo, sobre todos os aspectos. Inclusive, se vai doer muito, se não vai doer, depende tudo dessa alma. Mas isso daí é uma coisa mais pessoal minha, não estou falando pela medicina chinesa. Porque, como eu falei, a medicina chinesa que eu aprendi, ela fica muito limitada nesse espírito-mente, sabe? Ela não fala muito. Agora, eu já acho que, por exemplo, se aprender medicina chinesa, que na verdade já não seria chinesa, né? No Japão ou na Coreia,
Eles falam um pouquinho mais, eles falam mais abertamente sobre isso. Que é a medicina coreana ou a medicina japonesa, né? Mas que derivou da medicina chinesa. Só que lá não teve o comunismo, né? Na Coreia do Então Sul. você, então você pode aproveitar e me explicar uma curiosidade minha? Eu sei Sim, que a medicina tradicional chinesa veio da China, né? isso. Qual é a grande diferença hoje da acupuntura que vem da China, da acupuntura que vem do Japão e da Coreia? Olha, Eu sei que não tem relação direta com a live, Karine, mas se você não, mas puder não tem falar problema. e me tirar minha dúvida. Eu posso falar assim. Na verdade, a China ela é muito mais antiga em termos de origens da existência de um sistema terapêutico, né? Quando começou a surgir os primeiros, dos registros que a gente tem, que são só teóricos, depois da existência dos primeiros clássicos da medicina chinesa, até então nem havia países muito estabelecidos, nem como Coreia, nem como Japão, eram pequenas civilizações ali que inclusive ficavam meio que guerreando entre si. Então, nem existia a China como ela é hoje. Que nem eu falei, naquele continente existiam impérios, vários impérios. Então, assim como tinham vários impérios na China, também tinham impérios nas ilhas que estão ali perto. Japão, Coreia. Então ficava tudo ali meio misturado, era tudo mais ou menos a mesma coisa. Só que aí, estes primeiros clássicos que a gente tem registro hoje em dia, eles são da China. Então, por isso que se diz a medicina chinesa é chinesa, originou na China. Só que, pronto, foi desenvolvendo tal aquele clássico, naquela linguagem que era aquele chinês antigo. Coreia e Japão também falam, eles falavam a mesma língua. Só que aí foi separando, Coreia virou Coreia, Japão virou Coreia. Não sei muito da história desses países, não. O fato é o seguinte: eles com certeza usaram estes clássicos chineses para desenvolver as suas próprias medicinas. E então significa que a teoria é a mesma. A teoria que estava ali naquele A clássico base, né? é a base. Só que que tem? A medicina coreana desenvolveu características próprias em termos de agulhamento. Eles usam muito a acupuntura na mão, que na China não usa muito, por exemplo. É muito na Hum, China só se a acupuntura microsistema da mão. Na China nem se fala sobre isso, então você vê, é puramente coreano. Com relação à inserção de agulha, tudo da coreana, eu não tenho conhecimento, mas, por exemplo, a japonesa, ela é muito superficial. Então, o japonês, ele põe a agulha assim, bem pouquinho, sabe? As agulhas são pequenininhas. Então, você vê, foi para uma outra linha totalmente diferente. Agora, a hum. base é a mesma. Então você fala assim, se você falar para mim que você está estudando medicina chinesa com um professor que aprendeu com um professor japonês, se a medicina chinesa, é chinesa mesmo. Ou ela é chinesa, ou ela é japonesa, ou ela é coreana. Eu acho que tem coisas, tem que separar bem as coisas. Porque o que acontece, Vanessa, é bem complicado. Muita gente aprende medicina japonesa e acha que está fazendo medicina chinesa, por mais que a base seja a mesma, tem alguma diferença. Então é legal, porque ela pode falar, ó, eu faço acupuntura japonesa, não tem nada de errado com isso. Então, legal, você faz acupuntura japonesa. Olha, eu aprendi a medicina coreana. A coreana é menos comum aqui no Brasil, eu acho. O que o Sim, pessoal acho que faz? sim. Eles aprendem a medicina chinesa e depois aprendem o microsistema da mão, que faz parte da medicina coreana, por exemplo. Que deve doer muito, né? Porque meu Deve. marido já botou agulha no meu dedo. Nossa, como doeu. Imagina o tratamento todo na base da mão, deve doer É muito. verdade. Mas você sabe que, eu não sei, é que nem eu Quando falei, vai né? botar agulha na minha mão ou no meu pé, eu já fico pensando se eu quero mesmo. Eles usam uma agulha muito fininha, muito, muito fininha. Mas mesmo assim deve doer. Mesmo assim deve doer na mão e no pé. Eu também vou falar sério, vou confessar aqui, ó, pra plateia. Eu sou Deve tosse, doer. eu faço acupuntura nos outros. Eu mesmo não gosto de receber. Eu nem preciso, assim. Eu não tenho problemas de saúde que eu tenho tratado com acupuntura, nada. Eu nem tomo remédio. Graças a Deus, eu tô super bem de saúde. Quando eu morava na China, tudo que eu tinha problema de saúde, eu fazia com acupuntura, obviamente. Acupuntura e fito. Aqui no Brasil, que eu vim, aí eu machuquei o joelho, aí meu marido tratou com acupuntura também, aí pronto. Já recebi tudo essa agulhada que eu precisava. É dolorido Seu sim. marido também é Ele acupunturista? é acupunturista.
É. Ah, legal, E ele me trata, eu legal. trato ele, né? Mas eu mais trato ele do que ele me trata, porque ele tem dor no joelho, tem dor no ombro, tem artrose, tem um monte de coisa. Aí eu sempre tô tratando ele com acupuntura. Ainda não cheguei nessa idade de ter todos esses problemas de dor articular. Graças a Deus. Que bom. Pois é, Karine, me diz o seguinte: faltam 4 minutinhos para nossa live acabar, porque voa, né? Passa muito rápido, passou mas rápido. eu muito rápido. Então, de vez em quando eu assisto aqui uma live sua, meu marido está assistindo uma aula sua. Galera aqui que está aqui, que já é acupunturista, tem muitos alunos acupunturistas. Me fala como é que funcionam as suas aulas. São semanais? Fala o seu canal do YouTube, aonde é a sua aula? Tá. Isso, eu tenho um live toda terça-feira, às 20h45, que eu deixo o Instagram aberto também, mas eu foco no YouTube, eu nem vejo o Instagram. Então, se o pessoal tiver aqui interessado, é melhor já ir para o YouTube, às vezes até pelo celular mesmo, mas através do YouTube, porque sempre tem slide e tudo. Então, toda terça-feira, às 20h45, tem live sobre vários assuntos. Atualmente, a gente está numa sequência aí de falando sobre os órgãos na medicina chinesa, que tá muito legal. Então, quem assistiu hoje, que ficou interessado aí no Zanfu, né? Então, a gente tá falando, já falei do fígado, do baço, do pulmão. Aí, vou falar de algum outro órgão na próxima terça. E aí, o meu canal lá é Karine Caligares. Deve estar dando para ver, o pessoal tá entrando aí na live. Quem tiver interesse, já pode entrar lá, já pode me seguir. E o mais legal é que todo dia no Instagram a gente coloca posts e vídeos curtos, porque assim, o Instagram ele funciona mais no curto, né? Vídeos curtos de 2, 3 minutos, no máximo 10 minutos. Então, os vídeos longos, conteúdo mais profundo, toda terça-feira no YouTube e todo dia no Instagram, muito conteúdo de valor. Então, quem quiser, só me seguir a partir de agora que vai aprofundar no seu conhecimento em medicina chinesa, com certeza. Porque aí eu ponho minha mão no fogo, viu, Vanessa? Porque tudo que eu ensino é de verdade mesmo, assim, é muito legal. Eu não, eu gosto disso, sabe? Porque eu não tenho dúvida. É tão legal você ter tanta certeza da onde vem o seu conhecimento, né? E eu tenho tanta certeza que veio de um lugar bom, que foi a China, que eu passo com toda a segurança. Isso que eu acho mais legal. É isso. Sim, já assisti vários e eu sou sua fã também. Meu Obrigada. marido também é a professora fofinha aqui de casa. A fofinha, Ele ele fala, eu vou falou. assistir a professora fofinha. Eu falei, ah, então tá bom. Porque é muito bom te assistir. Você é muito didática e explica muito claro, então é Ai, muito tô bom. tentando melhorar mais e mais, porque às vezes a gente porque eu tenho um probleminha, como para mim às vezes tá simples na minha cabeça, eu tô tentando buscar um mecanismo, tipo assim, como que essa pessoa entendeu? Então eu tô tentando cada vez mais simples, mais simples. Eu costumo falar, até falei pro meu marido também, que eu vou na contramão das pessoas, né? Porque aqui no Brasil as pessoas querem complicar a medicina chinesa. Então, eles até fazem convites para mim, tipo, ah, você morou na China há 10 anos, dá um curso avançado de pulsologia. Eu sempre recebo convite para cursos avançados. Mas, olha, eu tive um insight, desde que a pandemia começou também, que eu comecei com isso, de que eu não tenho que ir para o avançado, não, porque a base das pessoas aqui no Brasil tá fraca. Então, eu vou na contramão de todo mundo. Eu quero simplificar cada vez mais, porque tem que melhorar a base de todo mundo. Depois, todo mundo tiver a base bem clara, e sabe por que que eu falo isso? Não é nem me exaltando nem nada, pelas perguntas que eu recebo. Então, pelas perguntas eu vejo, nossa, tá falho esse conhecimento, eu preciso esclarecer isso daqui, né? Então, quando a Perfeito. base estiver boa, a gente parte para cursos avançados, aí vai ser legal. Muito bom, muito bom. Pessoal, então antes de eu despedir da professora Karine, vou falar da live da semana que vem. Então, na semana que vem teremos a presença do professor Rodrigo Andrade, doutorando e mestre em Ciências da Reabilitação pela FMUSP, então deve ser Faculdade, enfim, de São Paulo. E iremos conversar sobre atualização em escoliose. É um grande pesquisador, um grande estudioso em escoliose. Então, professora Karine, quero dizer que assim que eu adorei, tá? Aqui o professor Cláudio Honor Delgado está dizendo que a acupuntura é simples. Tem que começar pela base, né, professora? É isso Pela mesmo. base. É simples, mas não, nem por isso ela é superficial. Eu falo assim, é simples, mas é bem Sim, profunda, né? É bem sim, com profunda. certeza.
É simples, Com mas não certeza. é fácil. Também eu gosto de falar isso. É simples, mas não é tão fácil assim de aprender. Só que tem que tentar o mais simples possível. Eu que agradeço, Vanessa. Muito obrigada. Amei, amei de paixão participar aqui da live com você hoje. Muito Que obrigada. bom, muito obrigada. Muito sucesso para você nas suas lives. Te E para admiro você muito. também. Continua aí levando conhecimento para todo mundo, porque você está assim maravilhosa, ajudando aí esse povo a ser mais profundo. Muito obrigada. Obrigada eu. Pessoal, Tchau, tchau. pessoal, obrigada estar aqui, vocês estarem aqui juntos com a gente hoje novamente. Semana que vem a gente se encontra toda quarta às 19. Um beijo. Beijo, Karine. Obrigada. Beijo, tchau.